em vista da gravíssima situação em que o Brasil se encontra. Está à beira da morte. Então, se você é brasileiro, não importa se de esquerda ou de direita, preste atenção. Eu quero que você, por responsabilidade, escute o que eu tenho a dizer como professor de política cultural desde 2006 para você que é pessoa de bem. Primeiro, o demônio tem dois braços. O braço direito do demônio, dentro da política e da economia, se chama capitalismo amoral, ou também neoliberal. E o braço esquerdo é o socialismo, é o comunismo. Por que se trata de dois braços do mesmo demônio? Porque o sonho dos dois é destruir nosso Senhor Jesus Cristo e a moral cristã, chamada por eles de ilusão. Preste atenção até o fim. 2. O capitalismo e o socialismo, o comunismo, não são opostos entre si, são diferentes, mas não são antagônicos entre si. Preste atenção. Mentiram para nós. O comunismo, o socialismo, é na verdade o objetivo, a meta maior do capitalismo, e eu vou te provar. A grande prova disso é que são os metacapitalistas, os donos de banco, os grandes banqueiros, que hoje financiam o comunismo, o socialismo. Por quê? Porque com o empobrecimento geral da nação, eles querem que todos precisem do banco. 3. A diferença entre o capitalismo liberal, amoral, e o socialismo, o comunismo, está no grau de fanatismo, do desprezo e do ódio que cada um tem pelos valores cristãos. Preste atenção que agora é que vem o pulo do gato. Enquanto o capitalismo liberal é indiferente ao cristianismo, indiferente entre aspas, pregando a laicidade, isto é, a independência entre a política e a religião, que a gente sabe que é impossível, mas enquanto eles pregam isso, o socialismo, o comunismo, especialmente o atual, é satanista, declaradamente satanista, e promete perseguir e matar os cristãos como nunca. Se você não entende o que é isso na prática, eu recomendo você assistir o filme Cristeiros, que narra o que aconteceu no México e querem repetir a mesma tragédia, com maior proporção, no mundo todo. Preste atenção, por favor. Então, o que o socialismo, o comunismo, usa como ferramenta? A ferramenta principal no campo do convencimento do socialista comunista é o engodo semântico de Antônio Gramsci. Preste atenção, eu vou explicar o que é engodo semântico, se você ainda não sabe, é importante prestar atenção. O que é engodo semântico? Engodo é armadilha, semântico é significado. É o uso de palavras com significados que não são os que achamos que entendemos. Os comunistas socialistas têm um dicionário próprio deles para enganar o povo. Eu vou dar um exemplo, preste atenção. Enquanto nós entendemos, por exemplo, a palavra democracia como o governo do povo ou o governo da maioria das pessoas de uma nação, os socialistas comunistas, guiados por Antônio Gramsci, usam a palavra democracia como sinônimo de poder de quem é socialista. É por isso que acusam os conservadores de serem contrário à democracia. Eles sabem que os conservadores são democráticos. Eles sabem disso. Pelo menos a maioria dos conservadores atuais são favoráveis à democracia, mas com o significado tradicional de governo da maioria, governo do povo. Mas como para eles, todos os não socialistas, portanto, contrário ao socialismo, nesta armadilha de significado, são antidemocráticos, ou seja, anticomunistas. O significado é outro e quem os ouve fica confuso. Isso também diz respeito, por exemplo, à palavra inocência. Preste atenção. A palavra inocência é usada, por exemplo, pelo Lula. Para o socialista comunista, a palavra inocência significa lealdade ao comunismo, lealdade à causa deles. Por isso, o Lula diz, sempre que pode, que não há pessoa mais inocente que ele. É engraçado, mas ele não está mentindo segundo o dicionário de Gramsci. Ele é um grande corrupto. Ele desviou bilhões. Isso se tem provas.
E se sabe tudo o que ele tem feito de ruim, ou pelo menos aqueles mais informados sabem. A questão é que o significado é outro. Quando ele diz que não há ninguém mais inocente que ele está dizendo não há ninguém mais leal à causa socialista comunista do que eu. Ou seja, vocês sabem que eu farei qualquer coisa, custe o que custar, pela causa. Como isso, como engodo semântico, não é de conhecimento de todos, como Antônio Gramsci não é de conhecimento de todos, como muitos ainda estão iludidos com aquela ideia de teologia da libertação, de causa dos pobres, como isso é falso, como isso é um engodo semântico. E o Brasil é a última resistência a esta nova ordem mundial socialista comunista financiada pelos metacapitalistas. Eu convido você, conservadora de fato, que se percebe pela causa da virtude e da verdade, eu convido você ao heroísmo da paciência e da diligência, de informar os que estão iludidos com o socialismo, o comunismo, devido a este engodo semântico, a estas armadilhas de significados. Todos devem saber sobre isto, e com paciência, com gentileza. É a vida ou a morte do nosso país. Se o socialismo e o comunismo conseguirem enganar o povo, acabou o nosso país. Acabou a nossa liberdade. Eles estão queimando igrejas em todos os países onde eles estão vencendo. Eles estão calando a liberdade de todos aonde eles estão vencendo. Portanto, eu convido você a este heroísmo de convencê-los por meio da educação, do diálogo e, com isso, convidá-los a nos ajudar a salvar o país, a salvar o Brasil. Como sugestão, eu aconselho você a indicar o filme dos Cristeiros, por exemplo, e as aulas da Brasil Paralelo, por incrível que pareça. Milhares de pessoas nunca ouviram falar sobre os cristeiros. É um fato histórico. Existe esse filme no YouTube, com vídeos a assistir. E também a assistirem aulas na plataforma da Brasil Paralelo, por exemplo, com excelentes professores que estão explicando do que se trata cada coisa. Nós precisamos fazer isso, é uma questão de vida ou morte, de liberdade ou de perda da liberdade. E também, é claro, como sugestão, eu lhe peço para também divulgar este vídeo, ou, se você estiver ouvindo só o áudio, este áudio. Ademais, sem isso, sem este teu ato de heroísmo, sem este teu ato de paciência, de diligência, de trabalho, de apostolado, não haverá o milagre. E sem o milagre, game over. Para a virtude, para a liberdade, para o Brasil, para a cristandade. Não deixemos isso acontecer. Façamos o que eu estou aconselhando você fazer. Bom apostolado e viva Cristo Rei!